Olá, ouvintes da Rádio do Ministério Público de Minas Gerais. Eu sou a Clara Caetano, repórter da Rádio MP, e seja muito bem-vindo ao nosso quadro Rádio MP Entrevista. Quem está comigo hoje é a coordenadora do CAUVD, o Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Combate à Violência Doméstica. É a Patrícia Cook. Tudo bem com você, Patrícia? Obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Bom, então nós estamos aqui hoje para falar da Lei do Feminicídio, que faz aniversário aí dia 9 de março, né? Ela foi sancionada em 2015, nessa data, e também em março, mas em 2019, teve a criação do CAUVD, não é isso, doutora Patrícia? Qual que é essa relação, esse contexto, desde 2015, quais que foram as evoluções que a gente pôde observar, incluindo, né, a criação desse Centro de Apoio Operacional, que é dedicado justamente a combater a violência doméstica? A Lei do Feminicídio é a lei que criou a qualificadora para os crimes de feminicídio. Ela é de 2015, mas antes de falar do CAUVD, claro, eu gostaria de falar um pouco sobre o contexto que ensejou a edição da Lei do Feminicídio. Bom, nós temos, esse ano a Convenção Belém do Pará completa 30 anos, a Convenção é de 1994, ela é um importante instrumento de proteção aos direitos das mulheres, foi ela, esse tratado internacional que declarou os direitos, definiu violência contra a mulher, declarou os direitos protegidos, apontou os deveres dos Estados-membros, ela é um marco legislativo muito importante. Então, a gente teve a Constituição de 1988, que estabeleceu expressamente a igualdade entre homens e mulheres e disse os fundamentos da República, pautados pela dignidade humana, pela igualdade entre homens e mulheres, sem qualquer preconceito de qualquer espécie. Então, a gente teve a Constituição de 88, a gente teve a Convenção Belém do Pará e a gente teve a Lei Maria da Penha em agosto de 2006. O Brasil caminhava, ainda caminha, mas caminhava no sentido de fato, coibir a violência doméstica e familiar. E o que aconteceu? Nós tivemos no Brasil, Clara, 2 casos muito graves de mulheres que tinham medidas protetivas e mesmo assim foram mortas. E a gente vai falar de 2 mineiras, a Elisa Samúdio, que foi morta no ano de 2010, e a cabeleireira Maria Islaine de Moraes. As 2 haviam pedido a proteção da Lei Maria da Penha, mas mesmo assim foram mortas. A partir desses 2 crimes, e nós tivemos um outro em São Paulo também. Esses crimes repercutiram muito. E aí, o Congresso Nacional criou uma comissão parlamentar mista de inquérito com o objetivo de investigar a situação da violência contra as mulheres no nosso país. Entender porque, a despeito de a gente ter novos instrumentos legais, instrumentos importantes, as mulheres continuavam morrendo. Essa CPI tramitou por 2 anos, e nós tivemos a deputada federal Jo Moraes com uma atuação muito destacada, e aí essa comissão parlamentar mista de inquérito é concluída com várias orientações a respeito do aprimoramento do sistema de justiça. Dentre as recomendações, uma recomendação no sentido de que o crime, a morte violenta de mulheres, fosse nominada, não é? Era preciso reconhecer que as mulheres morrem por serem mulheres. Então era preciso que a gente tivesse uma figura típica do feminicídio, e aí houve a opção legislativa brasileira de se colocar uma qualificadora no crime de homicídio para tratar do feminicídio. Essa foi a Lei 13.104, de 9 de março de 2015, e ela estabeleceu que considera-se feminicídio o homicídio cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. E aí, nesses casos, se considera como condição do sexo feminino, na verdade, gênero feminino, os casos em que envolvem violência doméstica ou ódio ou menosprezo à condição de mulher. É um avanço, sabe, Clara? A partir dessa hipótese legal, dessa tipificação, nós começamos a fazer levantamentos estatísticos, enxergar as
as especificidades das mortes violentas de mulheres. E como que essas estatísticas que são feitas a partir da tomada de consciência das especificidades, né, desse tipo de caso, como que isso contribui para decisões políticas, para a criação de políticas públicas também, e falando especificamente do Ministério Público, para essa atuação voltada especificamente? O que acontece? As estatísticas, elas são importantes. A própria Lei Maria da Penha fala da importância de nós conhecermos os dados da violência para, a partir deles, construir políticas públicas específicas. Então, assim, saber aonde as mulheres morrem, o contexto da violência, ajuda a elaboração de políticas públicas mais eficazes. Então, a gente tem uma diretriz na Lei Maria da Penha, não é? Que fala expressamente que a política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher deve levar em conta a promoção de estudos e pesquisas e estatísticas e outras informações com a ideia da gente, de fato, conhecer esse fenômeno. E também é importante que as estatísticas sobre violência doméstica sejam incluídas nas bases de dados dos órgãos do sistema de justiça, do sistema de segurança pública, a fim de subsidiar o Sistema Nacional de Dados relativos à violência contra as mulheres. Então é importante que a gente saiba o contexto dessas violências e reaja a elas. O Ministério Público atua em todas as causas decorrentes de violência doméstica, promotoras e promotores de justiça atuam em primeiro grau, procuradoras e procuradores de justiça atuam em segundo grau, todos os procedimentos judiciais que envolvem violência contra a mulher passam pelo Ministério Público, seja o expediente apartado de medida protetiva, seja o inquérito ou a ação penal, e a lógica é o expediente apartado como um instrumento de proteção, o inquérito e a ação penal posterior como um instrumento de responsabilização do agressor. O Ministério Público, então, analisa e atua e tem um papel muito importante nesses dois procedimentos, e o CAUVD, né, o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Combate à Violência Doméstica, é o órgão criado no âmbito do MP para prestar apoio aos promotores e promotoras, é também um órgão fiscalizador, fomentador das políticas públicas, e a gente tem muitos desafios, né? Porque, afinal de contas, a violência ainda está muito presente na vida das mulheres. Falando sobre desafios, a gente trata de estatísticas, existe uma questão de subnotificação, né? Ainda mais pensando num tipo de caso tão delicado como esse, e, claro, também existe uma culpabilização das próprias mulheres por essas violências, então acredito que isso acabe agravando a situação. Como que é lidar com isso? Verdade, Clara. Mesmo quando a gente faz estatísticas sobre as mulheres que morrem, nós temos subnotificação. Por quê? Embora a Lei Maria da Penha, né, como eu disse antes, estabeleça a importância dos dados estatísticos, eles ainda não são uma realidade presente em todos os segmentos. Então, vamos dizer, o Ministério Público tem aprimorado os seus dados estatísticos, os seus sistemas eletrônicos, não é? Afinal de contas, a justiça atualmente, a grande maioria dos feitos são eletrônicos e a gente precisa extrair esses dados para analisar. Isso ainda está sendo aprimorado. Da mesma maneira, o Tribunal de Justiça. Então, muitos dos dados que a gente utiliza são os dados da segurança pública. E os dados da segurança pública medem aquelas mulheres que fizeram o boletim de ocorrência. E nós sabemos que nem todas as mulheres fazem o registro da ocorrência. Não é simples, Clara, para uma mulher ir à delegacia de polícia para fazer uma denúncia, fazer um relato contra o seu parceiro, contra o pai dos seus filhos, contra o seu namorado, seu pai, seu irmão. Isso significa que muito da violência que acontece nós ainda não medimos, e mesmo assim a gente tem números preocupantes. E como fazer para trazer essas mulheres para essa consciência da importância tanto de procurar essas medidas protetivas, quanto de comunicar às autoridades para que isso sirva também para um trabalho maior a ser feito, né, de prevenção, inclusive? É um desafio posto
permanente. Claro, a Lei Maria da Penha, né, como eu disse antes, completa 18 anos e a gente acredita que todas as mulheres do Brasil conheçam essa lei e a gente sabe que, infelizmente, muitas ainda não conhecem. A gente quer acreditar que sim. Inclusive, eu queria trazer aqui uma pesquisa Data Senado desse ano de 2023. Essa pesquisa, Clara, ela tem séries. A cada 2 anos, essa pesquisa é feita e o objetivo dela é a gente entender qual é a percepção das mulheres no tema violência doméstica. E no ano de 2023, nós tivemos a novidade dessa pesquisa ser dividida por estado. Então, foi perguntado para as mulheres de Minas Gerais. De uma forma geral, você considera o Brasil um país? Elas responderam 61%, muito machista. E a respeito do conhecimento da Lei Maria da Penha, se perguntou: quanto você conhece sobre a Lei Maria da Penha? 22%, então apenas 22%, afirmou: conhecemos muito, e 69% disse que conhecia pouco. Então, quando a gente pensa os dados subnotificados e o pouco conhecimento sobre a lei, nos demanda a ideia de campanhas educativas, campanhas informativas permanentemente. E falando desse assunto integrado das medidas protetivas, também existe uma questão dessa escalada de violência doméstica até chegar no feminicídio. Não é um problema só, é uma questão que é mais complexa, né? Então tem que ser tratado com uma atenção muito mais específica. Como que é feito esse trabalho de entender, muitas vezes mapear esses casos de risco, acompanhar, de repente, esses boletins de ocorrência? Olha só, nós temos um instrumento muito importante, que é o Formulário Nacional de Avaliação de Risco. Ele foi uma construção conjunta do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, e depois ele virou uma lei, virou obrigatório a partir de uma lei, e a ideia é avaliar o risco de todas as mulheres a partir do momento que elas ingressam no sistema da própria polícia. Então, uma mulher, quando aciona a polícia ou se dirige à delegacia de polícia, quando a ocorrência envolver violência doméstica, é necessário o preenchimento do Formulário Nacional de Avaliação de Risco. E ali são feitas algumas perguntas que nos permitem entender o contexto da violência, e o objetivo desse formulário é dar respostas mais adequadas. Vou exemplificar, Clara, para você ter uma ideia. Vamos pensar que uma mulher sofra uma ameaça do seu parceiro. Ele pode cometer uma ameaça e dizer: olha, eu vou te matar se você se separar de mim. Ok, é um fato grave e a gente precisa dar as respostas. Agora, numa outra hipótese, um outro caso, uma mulher com seu parceiro, e ele diga: eu vou te matar. Acontece que esse homem é um homem que tem acesso à arma de fogo. Ele é policial, ele é promotor, ele tem registro de arma de fogo. São duas situações que nos preocupam, mas aquela mulher cujo parceiro tem acesso fácil à arma de fogo está em risco maior. Então, nós precisamos adotar medidas mais céleres e a gente precisa adotar providências para que essa arma seja recolhida. Então é isso, a ideia do formulário é a gente avaliar mais a situação e dar respostas que deem conta, maior celeridade e proporcionalidade ao mal e ao risco que a mulher está exposta. Um ponto importante que você já disse é a questão do feminicídio não ser um episódio isolado. Ele representa a última etapa de um contínuo de violência, não é isso? Muitas mulheres são humilhadas, sofrem violência moral, violência psicológica, depois se instala a violência física, essa situação perdura por tempos e acaba acontecendo o feminicídio. Nós acreditamos que é possível evitar o feminicídio assegurando à mulher acesso ao sistema de proteção da Lei Maria da Penha. Então, a gente precisa fazer campanhas educativas e informativas, a gente precisa colocar os órgãos do sistema de justiça e o Ministério Público à inteira disposição das mulheres para entender o fenômeno da violência, para buscar apoio. A gente precisa fortalecer os serviços do eixo socioassistencial e da saúde, que podem ser portas importantes de informação e de orientação das mulheres.
A grande questão é que são mortes evitáveis, né? Então não é uma fatalidade, é importante lembrar. Mas você comentou da sequência de violências que vão acontecendo até um feminicídio. Também existe uma outra questão, que são os desafios de uma compreensão específica sobre questões de gênero dos policiais que fazem esse atendimento às mulheres. Também é um desafio para que as próprias mulheres acabem denunciando ou não o crime que vem acontecendo e que poderia, como você contou desse processo que acontece a partir da denúncia, evitar o crime. Como que é feito esse trabalho para poder tanto preparar os policiais e as pessoas que trabalham com esse atendimento à mulher e também de tentar tranquilizá-las em relação a esse processo que elas vão ter de passar e conscientizá-las da importância disso? É muito importante a gente entender que a violência contra a mulher tem suas especificidades. A gente sempre repete, claro, e aqui é um momento importante, não existe mulher que gosta de apanhar. Primeiro ponto que a gente tem que pensar, reconhecer a violência não é algo fácil. Com o meu marido, meu ex-marido, meu namorado, meu parceiro, meu companheiro, ou minha companheira, né? Afinal de contas, a lei Maria da Penha se aplica às relações homoafetivas entre mulheres, mas é aquela pessoa em relação à qual eu tenho sentimentos. Normalmente uma mulher demora para enxergar. Ela acredita, não, ele está nervoso hoje por causa do trabalho, não, ele bebeu um pouco e se desequilibrou. Custa a se perceber que aquele contexto é um contexto de violência. Então, é importante oportunidades como essas, a gente dizer, se você conhece uma pessoa que vive uma situação de violência, se você puder, converse com ela, crie uma oportunidade de reflexão, porque a pessoa precisa enxergar, ela precisa se dar conta de que ela está numa relação abusiva. E aí, quando ela se dá conta, ela precisa se organizar, precisa se preparar para dar respostas a essa violência. Ela precisa sair desse contexto de violência. E não tem, claro, uma resposta pronta. Não é? Claro que nós, do sistema de justiça, batemos muito na tecla, denuncie, peça ajuda, peça medida protetiva, acione a polícia, acione o Ministério Público, mas nem sempre isso é possível. Então a gente precisa pensar, a mulher enxergou a violência, amigos, familiares, vizinhos, companheiros da igreja, várias pessoas podem ajudar as mulheres. E, nesse sentido, ter uma rede de proteção ajuda muito. E, além disso, além da rede de proteção, quando a mulher se dá conta desse contexto, nós temos que centrar as nossas intervenções no acolhimento dessa mulher e nas providências que ela deseja. Ou se ela deseja sair de casa, ela, de fato, tem o direito de requerer medida protetiva e pedir isso. Se ela desejar o afastamento do agressor do lar, é possível pedir. Se ela precisa demandar uma assistência judiciária ou jurídica, ela também tem direito a isso. Então, são várias possibilidades. O que a gente precisa dizer é, as mulheres têm que acreditar no sistema de proteção da Lei Maria da Penha e precisam entender que não estão sozinhas. Polícia, órgãos de segurança pública, órgãos do sistema de justiça com destaque para o Ministério Público, estão aqui para acolhê-los. Além disso, claro, os CREAS, CRAS, postos de saúde, também podem acolher essas demandas. E acredito eu, e você pode me dar uma resposta melhor sobre isso, que a própria criação da lei do feminicídio tenha estabelecido um parâmetro importante para que todas essas políticas de prevenção, e não só essa de combate punitivo, tenham se estabelecido, né? Como que você avalia esse impacto? A lei do feminicídio é uma lei necessária. Quando ela foi editada, muito se questionava, ora, só a vida das mulheres importa? Não, para um Estado, para um país que se quer civilizar, todas as vidas importam. Então, nada justifica a morte de uma pessoa, mas quais são as especificidades da violência contra a mulher, do feminicídio? As mulheres morrem dentro de casa, pelas mãos dos seus parceiros e ex-parceiros. Esses dados, claro, não são meus, são da segurança pública. Os levantamentos apontam. Nós tivemos um diagnóstico, periodicamente, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, em parceria com a Polícia Civil e Militar, divulga os dados dos feminicídios em Minas Gerais. Olha só, no ano de 2022, 78% das mortes de mulheres tiveram como autor o cônjuge
o companheiro, o namorado ou o ex-cônjuge, o ex-companheiro e o ex-namorado. Essas mortes, em 62% dos casos, Clara, aconteceram dentro da residência. Ora, se quem mata a mulher é o parceiro ou ex-parceiro dela, e se elas morrem, na grande maioria das vezes, dentro de casa, eu posso reconhecer que o feminicídio é uma morte anunciada e, portanto, ela é evitável. Como que a gente evita? Através da garantia da proteção da Lei Maria da Penha. E o fato de ser um crime que acontece, como você adiantou, em grande parte dos casos dentro de casa, é um outro desafio, né? Tanto a prevenção quanto em relação ao combate, conseguir chegar até dentro das casas das pessoas, né? E justifica também a tipificação específica desse tipo de crime, não é mesmo? Sim, sim. E a ideia é, quando a gente começou, né? E é muito importante a gente celebrar a respeito dos desafios que temos, a lei do feminicídio, porque a partir dela que nós temos os diagnósticos, que a gente começa a enxergar as características dessas mortes e aí desenvolver políticas públicas que nos garantam, pelo menos tentem, né? Diminuir essas mortes e evitá-las, que é o objetivo de todos. Eu costumo dizer, a ideia é evitar o feminicídio, é dever de todos nós, não é isso? De toda a sociedade, dos órgãos públicos, da sociedade civil, dos homens, das mulheres, de todas as empresas, de toda a sociedade. A gente precisa mudar essa realidade, que não faz o menor sentido. E além desses novos marcos que foram surgindo a partir de um mesmo marco, que é a lei do feminicídio, também tem uma questão, por ser um crime tipificado de forma diferente do homicídio, de um aumento de pena em relação ao homicídio comum, que seria de 6 meses a 20 anos de prisão. No caso do feminicídio, estaríamos lidando com uma pena de 12 a 30 anos de prisão. Isso tem algum impacto em relação a coibir? Como que é avaliado tanto essa estipulação da pena quanto o resultado que veio depois? A gente quer que a morte violenta das mulheres não aconteça, mas se ela acontecer, é preciso uma punição exemplar, é preciso a prisão desse agressor. Nós não podemos tolerar essa forma de violência tão cruel. E além do aumento de pena, nós temos no ordenamento jurídico brasileiro um acréscimo de quando o crime acontece na presença da criança. E, Clara, infelizmente, é muito comum, a pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade. Esse acréscimo aconteceu em 2018 e depois nós tivemos uma mudança na Lei 13.771, que colocou na presença física ou virtual de descendentes e ascendentes da vítima e em descumprimento de medida protetiva. Então, a pena é aumentada de 1/3. E a gente está estudando esse crime para poder enxergá-lo mais. Muitos crimes são cometidos na presença das crianças. Isso é devastador, não é? Uma criança que presencia a morte da sua mãe pelo seu pai, ela carrega esse trauma para o resto da vida. E, de fato, é preciso uma resposta mais adequada, mais rigorosa. A gente consegue entender, inclusive, com esse exemplo que se encaixa muito bem, o impacto de um crime desse na sociedade de forma geral, né? A repercussão. Então, tem uma necessidade muito clara de combater. Então, agradeço muito a sua presença, a sua disponibilidade para falar com a gente sobre esse tema tão importante e fica o convite aberto para voltar sempre para conversar com a gente na Rádio MP Entrevista, doutora Patrícia. Eu agradeço a oportunidade. Aproveito esse momento, não é um mês de março, é o mês da mulher, é um mês que nós paramos para refletir. Eu acho que o avanço dos direitos das mulheres é irreversível. Nós devemos pensar que todas as mulheres deveriam ter as mesmas oportunidades dos homens, elas têm os mesmos direitos e a gente precisa entender que nada justifica a violência e, de fato, acreditar que mulheres e meninas têm um efetivo direito a uma vida livre de violência. O Ministério Público está nessa causa, nós nos dedicamos e acreditamos que é possível mudar essa realidade. Muito obrigada.